Olá, tudo bem? Oiê, Bem-vindo você que está assistindo essa entrevista no blog da editora Flive. Estamos recebendo aqui hoje a autora Nia França, que publicou aqui na editora o livro Irmandade do Sem Futuro. Nia, como é que você está? Tudo bem? eu tô ótima, e você? Tudo bem também, obrigado. Nia, queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre você. Quem é a Nia França? Pegou totalmente desprevenida. Até então, Nia França, alguém que está se descobrindo e que escreveu um livro, e a única coisa que ela sabe é fazer isso. Então, não tem muita coisa pra falar por enquanto. 19 anos, a vida tá começando ainda. E está começando muito bem, né? Com um excelente livro. Nia, como é que surgiu essa ideia de escrever A Irmandade do Sem Futuro? Como é que surgiu esse livro na sua cabeça? Cara, não foi nada planejado, né? Quando eu escrevi, eu tinha 16 anos, então não foi uma coisa que eu pensei, né, que ia tomar a proporção que hoje tá tomando, felizmente tá tomando a proporção que eu não imaginava, eu queria, mas não imaginava. E na época eu escrevia realmente porque era uma coisa que me fazia bem. Então, ficar no quarto escrevendo e criando história era uma coisa que me fazia bem. E hoje eu vejo que isso pode atingir as pessoas de outras formas, de formas que eu nem, sabe, nem pensei. E isso está sendo muito bom para mim, muito bom mesmo. Entendi. É, E essa questão de atingir os leitores é muito importante para a maioria dos escritores, né? Como você deixou bem claro para você também. Quando uma pessoa pega o seu livro para ler, como você imagina que esse livro vai chegar nela? Qual é a mensagem que você quer que a pessoa tire dali? Cara, quando eu escrevo um livro, eu penso muito na questão do tá deixando o negócio em branco, sabe? Apesar de ter a história ali, eu gosto que ela tenha várias camadas de interpretação, eu gosto que ela tenha vários significados, porque aquilo que eu escrevi para mim não é a forma que vai atingir os outros, nunca é de verdade. Então, é importante para mim escrever uma coisa que eu sei que vai atingir as pessoas de forma diferente. Então, às vezes a pessoa termina o livro e fala para mim: "Meu, o que que foi aquele final? Nossa, foi muito pesado, não sei o quê". Aí outra fala e fala: "Meu, sabe, era o que eu estava precisando ler". Então, eu acho que essa é a melhor coisa da literatura, da arte no geral, né? As várias interpretações. Porque quando eu escrevi, eu estava com humor. Quando eu já estava no processo editorial, eu já mudei algumas coisas porque eu estava com outra cabeça. Hoje eu olho para a história e já penso: meu Deus do céu, eu quero mudar mais coisa. Mas eu vejo que é só um retrato de uma coisa que não precisa ser mudada, sabe? Foi o que eu fui e sempre vai estar ali, sabe? E vai atingir as pessoas de forma diferente. Então, eu gosto. Entendi. Nia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre três personagens que eu acho que são muito marcantes para todo mundo que lê o livro, né? Essencialmente, o Peter, né, que é o... Qualquer coisa que eu falar dele assim, eu sinto que eu vou dar um spoiler da história, né? Pode falar, não. Do A Léo, nesse Nina, caso. a Nina, que é uma figura muito divertida, né? E o Eli Ai, Khan, que também é outro que se eu falar um pouquinho, eu acabo dando spoiler. cara, esse trio é meu amor, meu Deus do céu, de verdade. Foram personagens, cada um tem as suas peculiaridades na hora de escrita. Eu, particularmente, tenho uma birra muito grande com o Peter, porque eu construí o personagem todo de trás para frente, então eu já sabia, sabe, muita coisa que na hora de escrever eu ficava todo momento: nossa, mãe, por quê? Que raiva, ficava me encostando de raiva dele. Tudo bem, eu vejo que como as pessoas leram de uma forma diferente da forma de construir, as pessoas gostam bastante dele, então posso fazer o quê, né? Mas o meu amor ali incondicional é pela Nina. A Nina, ela, cara, ela me representa ali dentro, ela representa todo o ideal, ela representa, sabe, ela é aventura, sabe? Se temos o Elaikan, que é frio em uma ponta, a gente tem a Nina, que é o calor na outra ponta, sabe? Não contaria nada da história sem ela. Já o Elaikan, né? Ele é uma questão mais tensa, né? Tipo, pô, pra escrever esse personagem foi meio tenso pra mim, porque ele não tem. É zero, sabe? É zero humanidade ali, não tem empatia. O máximo de sentimento que ele tem
é uma coisa muito que decai para obsessão, então é meio, né, problemático. Não tenho o que falar. É isso. O Peter quer dizer então que você fez ele de trás para frente? Você Nossa, começou sim, pensando em como é que é aquele Peter que a gente vê mais no final da história, e aí você trouxe pro Peter do começo. exato. Foi totalmente de trás para frente. Então, para mim, eu já sabia muita coisa que as pessoas não sabiam, então até porque acho que a história ela foi meio que construída de trás para frente ali. Então, se você reler ela, vai ter alguns detalhes ali. Se você reler pela segunda vez, terceira, enfim, você vai ver algumas falas, alguns detalhes, algumas coisas que já estavam programadas ali, sabe? Tem uma parte que, eu não sei se é spoiler falar, mas tem uma parte ali do orfanato, eu vou falar, né? Também. Do orfanato lá que eles estão, tá o Peter, a Nina e o Elaikan, e o Elaikan simplesmente solta, é um belo momento em família. Quem já leu isso vai ficar, nossa, mãe, como é que eu não notei uma coisa dessa? Mas quem não leu só vai, ele está sendo irônico, acabou. Entendeu? Então tem umas sacadinhas ali que foram colocadas. Entendi. Nossa, realmente obrigado, porque eu não me lembrava dessa fala. Não lembrava, né? E eu lembrei Sim, imediatamente agora que você falou. pois é. Tem umas coisas aí que você vai ler de novo, você vai ficar. E aliás, isso me traz para a próxima pergunta, que o livro, ele lida muito com essa questão do tempo, né, das linhas do tempo. Como é Sim. que foi construir isso de maneira que ficasse tudo coerente, né, sem que ficasse parecendo uma coisa meio perdida, bagunçada? Como é que foi seu trabalho nesse sentido? Hoje, então, eu tenho uma técnica que eu sempre falo quando me perguntam como escrever e tal, que é a capitulação, que é você planejar exatamente o que vai acontecer em cada capítulo. Eu, por exemplo, não sou o tipo de escritora que consegue escrever um livro corrido, sabe? Aqueles livros que não tem capítulo, que para mim, é um pouquinho mais difícil. É um desafio, inclusive, que eu quero tentar, mas é mais difícil. E a capitulação, ela me ajudou muito na construção desse mapa ali de história, sabe? Eu sabia desde o começo até o final cada detalhe do que eu queria que acontecesse. Então, como eu já sabia o que ia acontecer no final, aliás, o final foi uma das coisas que eu planejei logo de início, eu sabia que aquilo tinha que acontecer, porque ia se enrolar, a história ia ter um desenrolar assim que só tinha aquela solução para tomar. Então, para mim, foi construir etapa por etapa, só que eu não planejei as cenas, então as cenas elas foram acontecendo no momento que eu mesma vi, eu já estava num caos ali, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que tá acontecendo tudo isso? Porque essa parte realmente eu não planejo, não sou tão fria calculista assim, infelizmente. Mas, cara, quando eu vi ele, eu já tava no nível que. E também muita coisa foi arrumada no pós, né? A parte da releitura, porque eu ainda sou do tipo que escreve em caderno. Eu não consigo simplesmente abrir um computador e escrever a história de uma vez. Então, eu escrevo a história no caderno, depois eu passo ela para o computador, e aí, quando eu vou passar para o computador, eu arrumo os detalhes, eu acrescento cenas, eu tiro cenas, diálogos, etc, etc. E é por isso que eu acho que tudo ele casa tão bem, porque eu fiz a história duas vezes. Eu pesquisei bastante coisa antes de fazer. Toda a questão das linhas temporais e tal. Na época eu estava estudando bastante sobre metafísica, eu estava estudando bastante sobre física mesmo em si. E química, que também é uma coisa que, pela questão né, do DMT e das drogas no geral, eu precisei estudar bastante e tentar interligar uma coisa. Nossa, mas o que tem a ver a viagem, né, tipo, com a viagem no tempo? Tipo, precisava casar de uma forma que tivesse lógica, que o leitor falasse, nossa, até que é plausível, até que pode acontecer. Então, é uma coisa que eu pensei bastante antes de fazer e fiz duas vezes e faria de novo. E é isso. Muito legal, muito legal. E aí, mais uma pergunta, né, na questão da realidade do livro, né? Como é que você sente que o livro espelha o mundo em que a gente vive? Cara, eu acho que tudo ali espelha o mundo que a gente vive, sabe? Eu sempre estou falando que a Humanidade do Futuro não é uma história que fala sobre viagem no tempo. A gente tem ali jovens que estão perdidos, que estão procurando um propósito de vida, que aceitam qualquer coisa que oferecerem, qualquer coisa que o mundo tiver disposto, eles vão lá entrar de cabeça. Qualquer aventurazinha, qualquer
romancezinho, qualquer coisinha eles estão expostos, eles não sabem o que eles estão fazendo da vida. E isso é muito de mim, na verdade, porque eu também não sei o que eu tô fazendo da vida, então só um reflexo. E também tem muito da questão dessa disputa por poder, dessa até onde você vai para conseguir o que você quer, e toda essa questão que vai do micro, né, que é eles ali em Londres, no lugar deles, até o macro, que é o mundo inteiro, que é o universo inteiro, que é até onde a ambição pode levar, até, sabe, eu quis pegar essa questão, né, do micro e do macro. Então, tudo ali é um reflexo, sabe? A gente também tem muita questão da a Nina, ela é aventura. O Eliakim, ele é melancolia. E no meio a gente tem o Peter, tá completamente perdido. Então, todas as metáforas, sabe? É, ele se agarra na aventura quando ele vê que tá sem propósito, a melancolia. E ele se agarra na melancolia quando ele já não encontra mais sentido naquela aventura. E a gente, sabe, usa muito o protagonismo do Peter para fazer esse paralelo e entender por que ele chegou onde chegou, por que ele fez tudo que ele fez. Eu, particularmente, consigo entender, apesar de achar ele um babaca. Entendi. E aí eu te pergunto também, assim, essa questão do Peter ser o cara que tá meio perdido, né? Você acha que isso também é uma mensagem para o leitor de falar assim, olha, é importante se encontrar, porque se você não se encontra e só se deixa levar, eventualmente você vai acabar fazendo muita bobagem? Ou isso é só um... Poxa, olha, eu acho que cada um pode interpretar de uma forma, né? Porque, assim, eu vejo pessoas que se identificam muito no niilismo do Peter, porque ele tem um niilismo muito forte, do eu não quero fazer nada, eu quero realmente deixar a vida me levar. Até o momento que ele encontra um propósito que, na verdade, não foi um propósito dele, foi um propósito de família, um negócio que não tinha nada a ver com ele, sabe? Ele se agarrou naquilo porque era o que tinha para hoje. Então, eu acho que quando a pessoa está completamente perdida, é realmente muito fácil ela comprar qualquer ideia. A mesma coisa aconteceu com o pai, enfim, outros personagens ali. Então, eu não acho que a pessoa tem que estar 100% decidida, mas eu acho que a pessoa tem que estar aberta a pensar, a refletir sobre as coisas, a entender, e não simplesmente ter uma folha solta, sabe, no deserto. Porque se você viver assim, em algum momento você vai se ferrar, não tem jeito. Entendeu? Você não... Eu, pelo menos, acho que você vai se ferrar, na minha sincera opinião. É isso. Entendi. E eu concordo com você, inclusive, nesse sentido. Totalmente. Acho que as pessoas têm que achar um meio termo, mas se ficar que nem uma folha solta, vai É, você saber pode para onde ter é que o vento opção, vai te levar, pode, né? exato, tem um limite. É. Ninha, queria falar Diga, agora um pouquinho sobre o processo de publicação que eu vivi com a Zúria, você viveu com a Irmandade do Sem Futuro. Como é que foi para você trazer esse livro, né, essa sua obra que você escreveu com tanto cuidado, com tanto carinho, e trazer para o selo Voe aqui da Flávia? hum, bom, eu encontrei a Five, né, a partir do Lucas, que na época ele estava anunciando bastante, falando, tipo, meu, que isso já tinha se ferrado com outras editoras, que já tinha batido muito a cabeça e que, né, a gente... E o meu medo era muito isso, eu sempre fui uma autora independente, nunca fui de editora, porque eu sempre tive esse medo. E então, foi muito difícil para mim, né, colocar minha obra, uma coisa que eu gosto tanto, em uma editora, a princípio. Mas foi a partir dali que eu conheci muita gente legal. Foi a partir dali que as pessoas conheceram o livro. E ele ganhou uma capa linda. Tipo, meu, o trabalho da Nael, até agora, olha, tem que mostrar, né? As pessoas talvez já tenham visto que estão enjoadas de ver a capa, então, mas olha, cara, é um trabalho que, meu, eu sempre vou lá e puxo o saco da Nael, porque realmente foi lindo, foi incrível o que ele fez. E eu consegui um público, tem um grupo no Discord com os leitores, tem um, sabe, um papo muito íntimo com os leitores e nada disso teria acontecido. Muitas outras coisas também que estão por vir ainda, que a gente está engatinhando ainda. Mas foi um processo que durou 6 meses, né? Para quem não sabe, o tempo foi mais ou menos esse. E teve mais a pré-venda. A pré-venda foi bem estressante, eu não sei a sua, mas a minha foi bem estressante. A minha também. E, É um é, processo agora eu bem tô, desgastante. agora eu tô mais aliviada. Mas, né, na época foi uma coisa que eu não imaginava, pelo menos acontecer tão cedo também, 19.
já publicar, já vender, né? Faz muito tempo também, faz uns 4 meses, acho, de publicação que a Irmandade tem. E aí, já puxando para essa questão do processo de pré-venda, né? Que você já falou que foi bem estressante. Bem interessante. Que dica você daria, né, para os autores que ainda vão fazer isso, que ainda vão tentar passar por uma pré-venda dos próprios livros? Olha, a dica é começar a pré-venda bem antes da pré-venda, sabe? Principalmente ir criando público, ir falando para todo mundo. Eu, na verdade, não sei exemplo nenhum, porque a minha pré-venda não foi tão boa assim, sabe? Sendo bem sincera. Eu foquei muito nas redes sociais. Eu acho que eu também deveria ter focado mais nas pessoas que eu já conheço. Só que eu estava completamente perdida, de verdade. Então, é uma coisa que a gente vai descobrindo. Os leitores começaram a vir depois da pré-venda, quando os livros físicos já tinham lançado, já estavam chegando os influenciadores, já estavam, sabe, as pessoas já estavam ali na mão, estava sendo resenha, e aí as pessoas estavam falando bastante sobre a história, e foi aí que ele começou a repercutir. Mas antes disso, ninguém sabia nada da história, ninguém sabia nada de mim, nada de nada. Então, foi um processo muito difícil, sabe? Muito difícil do zero mesmo, do zero mesmo. E ainda tô sabe? Eu tô chegando na fase 1, eu ainda tô na fase 0. Uhum. Então, a dica que eu dou é começar a pré-venda muito, mas muito antes da pré-venda de verdade, sabe? Tá sempre ali falando nas redes sociais. Eu não tenho Twitter por opção, mas o Twitter eu sei que é uma rede social onde estão a maioria dos escritores, onde o mercado literário funciona muito bem. Então, é uma dica também. Twitter, Instagram, e tá sempre, sabe, no boca a boca. O boca a boca funciona muito bem. A gente acha antiquado, acha, mas funciona, sabe? Falar pros seus vizinhos, pros seus amigos, sabe? Tá sempre presente ali. Eu acho que isso funciona melhor, inclusive. Entendi. E agora, Nia, você está aí com a Irmandade na mão, né, vendendo para as É, pessoas, que cada vez mais gente lê, porque esse livro merece ser lido. Spoiler alert aí para todo mundo que está é vendo a verdade. entrevista, livraço, viu? É, mas e agora? Quais são seus próximos planos? Tenho certeza que você não Cara, vai ficar parada na não, Irmandade, né? nunca. Meu Deus, eu não consigo ficar parada. Eu sou muito espoleta, sério. Eu tenho outros planos pro próprio livro, sabe? Eu tenho muita questão de expandir, porque a princípio ele foi feito para ser uma HQ, então eu tenho muito esse negócio visual na minha cabeça, sabe? Eu quero muito ir para esse lado. Tem outros projetos que já estão engatilhados, né, para um próximo livro. Já falando aqui, Clube dos Renegados está para chegar, né, olha. E Eita. tenho, isso aí, isso aí. Eu tenho todo, eu gosto muito de escrever negócio com conceito, sabe? Então, a Irmandade Sem Futuro, Clube dos Renegados, apesar de serem histórias diferentes, elas fazem parte da mesma coisa, que seria a Saga dos Excluídos. Nossa, eu sou muito depressiva, meu Deus do céu. Mas, enfim, tem todo um conceito ali, também tem outros projetos que eu estou fazendo que não tem a ver com literatura, tem a ver com mulheres na literatura, com ficção científica e mulheres também, mas que daí não tem a ver com o livro em si, mas sim com a ideia de juntar mulheres que falem sobre esse assunto, sabe? Então, eu acho muito legal. Eu quero explorar outras áreas, eu quero muito ir para o terror psicológico também, eu quero explorar outras áreas de ficção científica, e eu não quero parar no gênero só, eu não quero parar no livro só, e é isso. Eu não vou parar, não. Sinto muito. Agora que você falou do Clube dos Renegados, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre ele, porque eu sou um potencial leitor. É no mesmo universo da Irmandade do Sem Futuro? Cara, Ou é num universo então, diferente? então, Clube dos Renegados, ele vai fazer parte da mesma saga, mas vai contar uma história diferente. Só que essa história diferente tem alguns elementos que podem se cruzar ali, sabe? Até porque a Irmandade fala sobre várias dimensões. Em Uhum. algum momento, né? Mas enfim, Clube dos Renegados vai contar a história da Belflor. Ela mora em Brasília, a história já vai ser aqui no Brasil. E a Gostei Belflor, disso. ela tem 16 anos. Pois é, já muda um pouquinho o âmbito ali. A Belflor tem 16 anos e ela fugiu de casa. E a gente já pega ali a história no começo com ela pedindo carona, ninguém sabe por que ela fugiu de casa, o que essa menina tá fazendo, por que ela é louca, assim. E durante esse caminho, ela vai conhecer algumas pessoas, né? A primeira carona ela vai conhecer. Na primeira não lembro qual carona, mas ela vai conhecer
três outros personagens que vão dividir o protagonismo com ela, que vai ser uma ufóloga, que tá ali Uau. procurando, ela tá procurando uma das áreas ali de avistamento, uma boa área de avistamento aqui no Brasil. A namorada da ufóloga, que tá de fotógrafa como cinegrafista junto. E aí, num rolê muito louco, eles encontram um cantor indie num barzinho lá que acaba indo junto com eles. É muito louco mesmo, é bem nonsense. E aí eles vão juntos nessa viagem aí, porque eles não planejam, sabe? O caminho é aleatório. E aí vai acontecer algumas coisas e eles falam, nossa, que coisa louca, né? O que tá acontecendo tanta coisa estranha? Será que realmente, quando você entra num caminho aleatório sem planejar, coisas acontecem com você? Ou será que tem alguém tramando alguma coisa? Eles vão ficar nisso aí, que também tem uma coisa meio que liga ali com a Irmandade, mas ainda não posso falar o que é. Mas vai ser bem legal. E também vai ser um negócio que vai ter um humor ainda mais ácido do que a Irmandade, então tem que tomar cuidado. Vai bem... Entendi, bem interessante, né? Mas aí já vou aqui juntar o meu dinheirinho para comprar, porque com certeza vai ser mais um grande livro. Agora, Aninha, vamos para a reta final aqui da nossa entrevista. Agora eu Bora. vou te fazer 3 perguntinhas rápidas que não tem nada a ver com a literatura e você me responde também rapidinho. Qual o seu time de futebol? Qual a sua comida Não. favorita? E o que que a Nia França gosta de fazer no tempo livre? Time de futebol é uma coisa que eu fingia que eu tinha quando era pequena, mas na verdade eu não entendo nada de futebol. Então eu costumava dizer que eu torcia pro Corinthians, porque minha mãe torcia pro Corinthians. Daí meu pai brigava com isso, dizia que ele era flamenguista, eu dizia que era flamenguista. Foi mais ou menos assim por um bom tempo. Eu fingia que tinha 2 times, era isso. Mas nunca entendi nada. Eu esqueci qual era a outra pergunta. Comida favorita e o que você gosta de fazer no tempo livre? Comida favorita? Eu sou muito, sabe, viciada em doce, assim, mas é uma coisa que eu como todo dia, doce. Mas acho que comida favorita seria pizza, porque aí eu posso escolher doce e salgada, né? Eu não gosto de pizza, né? Pois é. Pizza é bom demais, E gente. pizza é muito bom. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre, realmente. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Meu Deus, acho que. Boa pergunta. Eu gosto muito de ouvir música. Então, quando eu Hum. consigo ter um tempo pra ouvir música, assim, tipo, bem de boa, caminhar com fone de ouvido, sempre tô com fone de ouvido, entendeu? Sou uma pessoa bem chata, porque daí você nunca consegue saber quando você vai conseguir conversar comigo, porque eu sempre tô com fone de ouvido. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. E acho que música é uma das coisas que eu mais gosto. Dançar, assim, tudo que tem a ver com esse lado musical é uma coisa que eu gosto bastante. Tem algum gênero musical que você goste mais? Cara, eu sou bem eclética, na verdade, mas eu gosto bastante do. Gosto do rock, gosto do indie, eu gosto bastante do eletrônico. Eu, enfim, eu gosto de. Eu gosto de sofrer, né? Eu gosto de coisas mais. Mas né? Fazer o quê? Beleza, entendi. Nia, vou te dar aqui a palavra final agora, para você mandar uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente, para os seus leitores e para quem mais você quiser endereçar aí essa mensagem. Ok. Cara, eu sou péssima falando assim, mas eu agradeço todo mundo que assistiu, agradeço todos os leitores, agradeço de verdade, cara, todos os leitores, porque, meu, tanto que eles me acompanharam. Tem gente lá da época do Wattpad, que foi lá que eu comecei, que tá até hoje, que são meus leitores beta, então, meu, obrigada por ter me aguentado todo esse tempo. Eu sou muito chata mesmo. Então, um beijo para vocês e também para as pessoas que estão começando, que querem ingressar na literatura, que tem um negócio que tem que ter foco, porque você não vai ganhar dinheiro, me desculpa, você não vai se você entra com essa missão. Se você acha que você vai ganhar fama fácil, também não vai. Então, é um negócio que você tem que estar apaixonado, você tem que estar afim, tem que estar disposto a dedicar um bom tempo dessa vida, porque são, pelo menos no meu caso, 8 horas quando eu estou escrevendo o livro, né? 8 horas por dia escrevendo. Então é uma coisa que você tem que estar ali, sabe? Focando, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. E, meu, um beijo para todo mundo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a entrevista, todo mundo que deu entrevista, que leu o livro, que ainda não leu, compre. Olha como ele é lindo. É isso, eu sempre não perco marketing, tô bem marqueteira. E acho que é isso. Tá ótimo, então. Muito obrigado a você que assistiu. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima Beijo. entrevista aqui no blog da Editora Fly.